Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Aqui é o pastor Douglas Vieira e esse é o nosso plano anual de leitura da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar seguimento a esse projeto mais que abençoado e vamos ler o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 10. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo de número 19 e o Salmo de número 20. Lembrando que nós estamos lendo a Palavra do Senhor em ordem cronológica, como os fatos aconteceram. Às vezes, a mesma história está em Samuel, como está em Reis, como está em Crônicas, e acaba se repetindo, mas é a mesma história contada de forma diferente. Por isso que nós conseguimos juntar para a gente ter o entendimento de como as coisas aconteceram. Mas antes de lermos a palavra do Senhor hoje, quero pedir que você curta esse vídeo, se você tem gostado, compartilhe com seus amigos, mande nas linhas de transmissões, nos grupos de WhatsApp, poste nas suas redes sociais, que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, que ative o sininho para que todas as vezes que o novo vídeo estiver no ar, você seja notificado, tá bom? Vamos para a leitura de hoje? Segundo Samuel, capítulo 10, verso 1. Davi vence os amonitas e os sírios. Algum tempo depois, morreu o rei Anás, do país de Amon, e seu filho Amon se tornou rei. E Davi disse: Eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Anum para mostrar a sua amizade. Porém, quando os mensageiros chegaram à cidade de Rabá, as autoridades amonitas disseram ao rei: O senhor pensa que é em honra do seu pai que Davi enviou esses homens para mostrar amizade? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões a fim de conhecer a cidade para poderem destruí-la. Então Anum pegou os mensageiros de Davi, raspou um lado da sua barba deles, cortou as suas roupas até a última das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou outros mensageiros para se encontrar com eles, porque eles estavam muito envergonhados. Davi mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tiverem crescido de novo. E os amonitas compreenderam que tinha feito de Davi um inimigo deles. Por isso contrataram 20.000 soldados sírios da cidade de Bet-Reob e Zoba. E também contrataram o rei da cidade de Maacá com 1.000 homens e 12.000 homens da cidade de Tobi. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todos os seus melhores soldados dos exércitos israelitas. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada da cidade de Rabá, enquanto os outros, os sírios, Zoba e Reob, e os homens de Tobi e Maacá, tomaram posição no campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas os atacaria pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas sob o comando do seu irmão Abissai e as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abissai: Se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus. E seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo, então também fugiram de Abissai e voltaram para dentro da cidade. E Joabe parou de lutar contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, reuniram de novo todas as suas tropas. E o rei Hadazer mandou chamar os sírios que estavam no lado leste do rio Eufrates. Então eles foram até a cidade de Elã, na frente deles, e a Sobaque, o comandante do exército de Hadazer.
E quando Davi soube disso, reuniu as tropas israelitas, atravessou o rio Jordão e marchou para Elã. Lá, os sírios tomaram posição de frente para os israelitas e a luta começou. E os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e os seus soldados mataram 700 soldados que guiavam carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Feriram também Sobaque, o comandante inimigo, que morreu ali no campo de batalha. Quando os reis eram chefiados por Hadazer, viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com eles, ficando debaixo do seu poder. E os sírios ficaram com medo de ajudar de novo os amonitas. 1 Crônicas, capítulo de número 19. Diz assim: Davi vence os amonitas e os sírios. Algum tempo depois morreu o rei Naás do país de Amon e o seu filho Amon se tornou rei. Davi disse: eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Naum para mostrar a sua amizade. Quando os mensageiros chegaram lá e visitaram o rei Anum, os líderes amonitas disseram a ele: o senhor pensa que é em honra de seu pai que Davi mostra amizade ao Senhor que enviou esses homens? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões a fim de ficarem conhecendo a nossa terra para poderem conquistá-la. Então Anum pegou os mensageiros de Davi, raspou a barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. E eles ficaram tão envergonhados que não tinham coragem de voltar para casa. Quando Davi soube disso, mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltasse quando as suas barbas tivessem crescido de novo. E o rei Anum e os amonitas compreenderam que Davi tinha feito um inimigo. Por isso, contrataram na Mesopotâmia e em Maaca e Zoba, na Síria, carros de guerra e soldados de cavalaria. Pagaram para isso mais de 34.000 quilos de prata. Os 32.000 carros de guerra que eles haviam contratados e o exército do rei de Maaca foram e acamparam perto da cidade de Medeba. E os amonitas também saíram de todas as suas cidades e se aprontaram para a guerra. Quando Davi soube disso, enviou contra eles Joabe e todo o exército israelita. Os amonitas saíram a tomar posição na entrada de Rabá, a sua capital, e os reis que haviam ido ajudá-lo tomaram posição no campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas atacariam pela frente e não por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas debaixo do comando do seu irmão Abissai, que as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. Se os amonitas estiverem vencendo eu irei ajudá-lo. Seja corajoso, vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Então, Joabe e os seus soldados avançaram para atacar, e os sírios fugiram. E os amonitas viram os sírios fugindo. Aí eles também fugiram de Abissai e voltaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, mandaram buscar tropas que estavam do lado leste do rio Eufrates. Essas tropas eram dirigidas por Sobaque, o comandante do exército de Hadazer, de Zobá. Quando Davi soube disso, reuniu o exército israelita e atravessou o rio Jordão e colocou as tropas de frente os sírios, e a luta começou. E os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e seu exército mataram 7.000 soldados sírios que guiavam carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria. Também mataram Sodaque, que era o comandante sírio. Quando os reis que eram chefiados por Hadadezer viram que tinha sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com Davi, ficando debaixo do seu poder. E os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas.
Salmos de número 20. Oração pela vitória. Verso 1. Ó Rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração. Que o Deus de Jacó o proteja. Que seu templo, Deus, envie socorro. E que do monte Sião ele o ajude. Que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Então, daremos gritos de alegria pelo seu triunfo e em louvor ao nosso Deus levantaremos as bandeiras da vitória. Que o Senhor Deus atenta todos os seus pedidos, ó Rei. Agora sei que o Senhor dá a vitória ao Rei que escolheu. Do seu santo céu, Ele lhe responde, e com o seu grande poder, Ele o torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra, outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, o nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Ó Senhor Deus, dá vitória ao Rei. Responda-nos quando pedirmos a tua ajuda.